A gente falou aqui no bloco anterior sobre a pesquisa ao Senado, agora nós vamos discutir aqui, conversar sobre a pesquisa para o governador do estado aqui também. Uma sondagem da Paraná Pesquisa, ela mostra que o atual governador, Ratinho Júnior, está com 60,8% das intenções de voto contra 22,9% do ex-governador Roberto Requião, do PT. Os outros candidatos aparecem na sequência. Por exemplo, Ricardo Gomes, do PDT, com 2,5%, professora Ângela Machado, do PSOL, com 1,2%. Os demais candidatos não atingiram um ponto percentual. Brancos e nulos, 6,1%, não sabe ou não responderam 5%. A pesquisa ouviu 1.540 eleitores de 62 municípios do Paraná, de 24 a 28 de setembro. O nível de confiança é de 95%, para uma margem de erro de 2,5 pontos percentuais. E está registrada no TSE sobre o número 04-147/2022. Ângelo Rigon, essa aqui é fava contada? Olha, as chances, né, de reeleição do governador Ratinho são grandes desde o começo da campanha. A gente esperava que, havia quem esperasse que o Roberto Requião fosse estourar a boca do balão, mas ele ficou naqueles números, independente da pesquisa, né? Ele era o segundo, variava muito de uma pesquisa para outra, e ele não evoluiu. Isso por conta também um pouco da tradição do Paraná de ser um estado um pouquinho mais conservador e tal. Volto a dizer, dificilmente o Ratinho vai perder essa eleição, só se acontecer alguma coisa muito... Dificilmente vai ter um segundo turno, mas não é completamente descartado. E eu acho que é mais um momento da gente voltar a discutir segundo mandato, reeleição. Reeleição é algo que ainda me incomoda muito e a gente vê isso mais perto do que a gente imagina. Pamela Bussolini? Então, Paulo, realmente aqui no Paraná a coisa se encaminha para resolvermos isso aí no primeiro turno e eu vou acreditar isso, em grande parte, ao principal adversário aí do Ratinho Júnior, o Roberto Requião, continuar investindo numa campanha tão anos 90, né? Porque ele não muda a estratégia dele, né? Essa coisa de ficar soltando fake news na última semana, atacando a pessoa, ele faz isso desde sempre, já é uma coisa cansada. E outra, é muita cara de pau dele, né? Falar assim, ele que tanto falou, vou acabar com o pedágio, ele ficar batendo nessa tecla do pedágio. Acho que ali a pessoa já para de prestar atenção e parte para outra. Então, realmente, eu acho que essa pesquisa aí deve estar refletindo a realidade aqui no Paraná, porque eu penso que a gente vai ver isso mesmo, o Paraná liquidando aí a fatura no estado no primeiro turno. Professor Jorge. Olha, quando a gente observa os resultados da empresa Paraná Pesquisas, para São Paulo e em São Paulo compara então com os grandes institutos, você vê uma diferença significativa de quem está em primeiro, quem está em segundo ou terceiro lugar. Bom, se a metodologia é a mesma, eu começo a ficar com dúvidas que os números sejam exatamente esses que estão sendo apresentados agora. É uma campanha de reeleição, sempre aí o governador teve vantagem, uma vez que eles vêm de uma ação que tem sido reconhecida também por alguns como conflituosa, com os servidores públicos principalmente, aí há um debate longo com os servidores públicos militares e outros. Há uma discussão do modelo de governo dele, que é um governo de características neoliberais, e isso vem sendo também discutido. Então, no último momento, esses elementos vão pesar. A diferença pode ser para um segundo turno? Pode ser para um segundo turno. Pode ser uma situação que não se define no primeiro turno. E por que é importante? Dessa forma, talvez, a gente consiga melhores compromissos dos políticos. Porque há uma tradição, e eu tenho ouvido muito isso, que os segundos governos, e no caso é como que se deslocam do que estava sendo proposto e fica muito solto, fica um segundo mandato, um novo exercício de um poder que está garantido. E aí, claro, outros grupos de poder entram e começa então você a descaracterizar o que era a proposta inicial. Isso me preocupa, isso vemos na escala a nível municipal, estamos vendo isso também nível de governo de Estado. E aí concordo com o Rigon.
me preocupa essas reeleições tão marcadas por uns compromissos que se diluem rapidamente. Essa é a minha preocupação. Aqui, Rafael, eu vou caminhar com você em outro sentido. Vamos lá. O ex-governador Roberto Requião seria a única, no caso aqui do que a pesquisa mostra, a única frente. Alguém que poderia brigar frente a frente com o governador Ratinho Júnior. Ele está atualmente no PT, mas historicamente ele é do antigo PMDB, hoje chamado só de MDB. Se ele tivesse investido e continuado no MDB, seria diferente os números? Paulo, nós estamos em sintonia, porque eu ia fazer esse mesmo comentário. Comentário para a seguinte realidade: o Ratinho não tem hoje concorrente à altura dele. As pesquisas não só mostram isso, mas a população, quem você conversa você aí, caro ouvinte, conversa com os colegas e amigos, veja realmente se vai ter uma questão de Requião ou realmente o Ratinho Júnior. O Requião errou muito, ele sabia que o Paraná é sim um estado conservador. Como que ele ignora completamente isso e entra justamente no partido que os conservadores não querem, que é o PT. Se ele tivesse realmente talvez investido melhor no partido que ele fez história, que foi o MDB, então faltou um pouco aí talvez de uma escolha mais sábia, para a campanha dele, mas isso já se desenrolou. O resultado talvez a gente já saiba, pela questão da população, da sociedade aqui paranaense que nós estamos aí incluídos. Então eu acredito que o Ratinho vai ganhar no primeiro turno e não teremos segundo turno aqui no Paraná. Fernando Tupan, sua vez. O Requião, inclusive, está sem propaganda política, Direito de resposta. Pois bem, já perdeu ontem e o Ratinho ganhou um dia a mais campanha eleitoral, que teve direito de resposta do problema pelas fake news que ele solta. O negócio do ex-senador Roberto Requião é o seguinte: ele só pensa no próprio umbigo, só pensa nele. Porque, vocês ventilaram, o MDB, se ele tivesse ficado no MDB. Ele foi chutado do MDB porque ele só quer as coisas para ele e para o filho dele. Na eleição de 2018, o pessoal do MDB fala abertamente que ele destinou todas as verbas do partido para fazer base para o filho, o Requião Filho. E ele entrou nessa eleição aí para também reeleger o filho dele. Imagina se o Requião Filho tivesse no MDB, se ele ia ter a moleza que está tendo o PT. Não ia estar. O Requião representa a velha política, ele é um arrogante, ele só fala: meu governo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu isso. Para! Não foi ele quem fez, foi o governo dele, que é composto várias pessoas e várias frentes. Mas o Requião é só ele, os outros não existem. Então, o falecido Fábio Campana, que é um jornalista político desde o século passado, chamava o Requião de Maria Louca. Imagina, você chama o teu governador disso, o cara não deve estar certo. E na época ele se elegeu pela primeira vez, Pamela, governador, sabe quem era o marqueteiro dele na campanha e teve na criação do Ferreirinha? O Fábio Campana. Então o Fábio Campana conhecia muito bem o Requião. E o Requião não tem condições de ser governador do Paraná, porque ele, ao invés de agregar, como faz o governador Ratinho Júnior, ele só desagrega. Essa é a verdade. O Requião não subiu nas pesquisas, ele é uma pessoa que não agrega nada. E o PT sabe disso, deixou de dar muita coisa para ele, porque é melhor não ter o Requião. Eles acreditavam que com o Requião fariam entre 15% e 25%. E está nessa base, não vai fugir. O próprio PT sabia que o Requião não ia passar esse teto, viu, Rigon? Rigon, só um pitaco, vai. Sobrou para o Requião, diante do direito de resposta do Ratinho, as redes sociais, Sobraram as redes sociais. E ontem ele veiculou um vídeo em que policiais civis e professores e outros tipos de servidores estaduais vaiavam o governador Ratinho ao deixar um evento. Então isso é um fato que a gente... a rede social não é... Mas é algo para se pensar.
Às vezes a gente está discutindo, a gente está sendo. Não está vendo de forma geral a coisa. Estamos vendo só de forma colocada, percentual, municipal. Está entendendo? Porque o funcionalismo público sempre teve um peso. E se está movimentando muito em redes. Aí é uma situação que não está sendo captada pelas pesquisas.